Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Aumenta a fome em nós, queremos mais de ti, esse é o nosso clamor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Minha comida não é a mesma deste mundo, mas é fazer. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja Deus. Que a graça e a paz, que a graça do Senhor, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, esteja com você, com a sua casa, com a sua família, nesta oportunidade tão linda, nosso 18º dia do nosso jejum. Aleluias, caminhando ali para a reta final. Grandes coisas o Senhor já fez por nós, grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós nestes dias. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Que você esteja desfrutando do favor, da presença e da glória de Deus. Esteja com seu coração aquecido, que esta noite seja uma noite de grande poder, de grande revelação, uma noite de grande visitação do Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, em mais este tempo com a palavra, este tempo com o Senhor Jesus. E vamos começar confessando a palavra de hoje, a palavra do dia, Hoje nós vamos falar sobre a graça, a graça que trabalha na noite escura, a graça que trabalha enquanto nós dormimos, a graça que trabalha enquanto nós descansamos. Aleluias. No meio da tormenta, como ontem nós compartilhamos, na vida de Paulo, aquela grande luta, aquela grande batalha, que ele vivenciou no meio do vento, da tempestade, do tufão, e mesmo ali ele experimentou da presença, da glória e do favor de Deus. Hoje nós vamos ver mais duas pessoas, uma pessoa e um grupo de pessoas que experimentou do favor de Deus na noite escura, e você vai ser profundamente abençoado, porque eles foram visitados pelo Senhor no meio da noite escura. E a palavra de hoje é Salmos 30, verso 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento. Oh, glória a Deus por isso. Mas o seu favor, a sua graça, dura a vida inteira. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria chega mesmo na noite escura. Ela está conosco e está para nos abençoar. Vamos confessar a palavra de maneira pessoal, dizendo: confesso que estou debaixo do favor de Deus que dura a vida inteira. Estou debaixo do favor de Deus que dura a vida inteira. Nenhum dia ou noite da minha vida está fora do favor do Pai. Não temo a noite escura,
pois o Senhor está comigo e transformará o choro em alegria. Viverei debaixo desta graça, até o Senhor me buscar, para estar eternamente com Ele, sem choro nem noite, só dia brilhante, só dia brilhante. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Queremos começar já orando, declarando em oração essa palavra, trazendo luz, trazendo bênção para a sua vida, para a sua casa. Querido Pai, nesses dias sombrios, em dias difíceis, ó Pai, nós estamos aqui para declarar mais uma vez a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, e receber da Tua palavra, e receber do favor do Senhor sobre nós, receber do favor do Senhor sobre nossas casas, nossas vidas, receber do favor do Senhor, especialmente nesses momentos de grandes batalhas, de grandes lutas que nós temos passado, que nós já havemos passado ou que ainda iremos passar. O Senhor é um Deus que estava no meio da tempestade, e o Senhor é um Deus que está no meio das nossas noites sombrias, das noites escuras que porventura venhamos passar. Mas como a Tua palavra está nos afirmando, o Seu favor dura a vida inteira, e o choro ele pode até durar a noite, mas a alegria vem, e a alegria tem nome. A alegria é o próprio Senhor Jesus. O Senhor é o Deus de toda alegria. O Senhor é a própria encarnação da alegria, porque a Tua palavra diz que o mundo que estava em trevas, ele viu uma grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, essa luz brilhou, e isso é chamado na Tua palavra de novas, de grande alegria. O Senhor é a novidade de grande alegria, o Senhor é a novidade de vida para todos nós. Por isso, nesta noite nós declaramos mais uma vez que estamos confiados no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa fé está no Senhor, que mesmo nessas noites escuras, o Senhor está conosco, o Senhor está ministrando nas nossas vidas, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está presente e o Senhor está agindo nelas, nos trazendo não só descanso, mas nos trazendo revelação, crescimento, mudanças incríveis, profundamente transformadoras, e nós sairemos sempre do outro lado, com uma bênção extraordinária, uma bênção incrível, uma bênção maravilhosa, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E agora, ó Pai, nos dê da Tua palavra, nos dê o alimento que o Senhor tem, em nome de Jesus. E a palavra, de hoje, que é essa graça que está trabalhando, essa graça que continua agindo, essa graça que não dorme, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. E todos nós passamos por estações e tempos em nossas vidas. Existem estações que estão mais para dia claro, Existem estações que as coisas estão fluindo muito melhor. Existem estações que nós oramos e as respostas acontecem em seguida. Existem estações que nós ouvimos muito mais de Deus, temos muito mais prazer, vontade de orar, de buscar ao Senhor. Percebemos um fluir de Deus de maneira incrível em determinadas estações das nossas vidas. Podemos chamá-las, dessas estações de primavera, verão. Mas também nas nossas vidas acontecem algumas estações que nós podemos chamar mais de outono e algumas delas profundo inverno. Invernos são momentos muito difíceis. Nós aqui, na cultura nossa, cuiabana, não sabemos muito de inverno, porque nós temos muito verão, mas sabemos e podemos acompanhar invernos como os do Polo Norte, Polo Sul. Há invernos que o sol não sai, ou quando ele sai, sai por 1, 2 horas do dia. Imagina, você tem uma noite, de 20 horas, 22 horas. E às vezes nós estamos nesse momentos que nós queiramos ou não. Isso que aqui que é interessante. Porque alguns desses momentos pegam a gente desprevenido, pegam a gente de assalto.
e eles vão fazer parte da nossa vida. E nestes momentos nós vamos passar por noites, vamos passar por noites sombrias e escuras. E enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a isto. E por que sabemos disso? Porque é uma promessa. Apocalipse, capítulo 22, verso 5 diz assim: então já não haverá noite. Ou seja, essa palavra está dizendo, já não haverá noite, porque já houve noite, não é? Já não terá mais noite, porque a noite já fez parte da nossa vida. E não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Olha só, a noite vai ser tirada. Não só essa noite física que nós estamos falando, mas a noite emocional e a noite espiritual. E a Bíblia vai dizer, e a Bíblia diz que o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Oh, aleluias! Mas eu quero trazer a boa nova que Jesus já veio, Jesus já desceu, Jesus já invadiu a terra, invadiu as nossas noites sombrias, invadiu as nossas noites escuras, e nós podemos reinar em vida, reinar de dia e reinar de noite. É muito precioso você saber disso, é muito precioso você saber que o Senhor está presente nesse tempo, nas nossas vidas, mesmo que ainda estejamos derramando lágrimas, mesmo que ainda, lutas assaltem as nossas vidas, passemos por momentos difíceis de opressão, depressão, mesmo que momentos de desconfiança, desespero, momentos de dúvidas ainda nos assaltam, tempos difíceis com enfermidades, doenças e todas essas coisas, mas o Senhor tem prometido estar conosco, e o Senhor nos ensina, e o Senhor usa esse tempo para trazer os seus conselhos. Salmista, no Salmo 16, verso 7, diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quando você estiver no meio da noite, lembre-se que mesmo nessa circunstância, o Senhor vai instruí-lo, o Senhor vai trazer sentido, o Senhor vai trazer propósito, o Senhor nos ensina nesse tempo. Muitas vezes nós mesmos que criamos o problema, nós mesmos que fazemos a bagunça e não sabemos como sair dela. Nesse momento que nós estamos em noites escuras, porque fomos nós os causadores disso, nós já sabemos o caminho é simples, é só nós nos arrependermos, é só nós darmos meia volta e termos a consciência que podemos fazer isso porque Ele está conosco. Ele diz no Salmo 23 que ainda que eu faça a escolha, ainda que eu ande no vale da sombra, da noite, vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara aqui é a admoestação, o chamado de volta, a disciplina do Senhor para nós, e o cajado é o recurso do consolo, do cuidado, da bênção, que não deixa você ser destruído na noite escura, mesmo que foi algo que você entende, que foi provocado por falta de sabedoria, foi provocado porque você foi imprudente, porque você não agiu corretamente, porque você saiu dos caminhos do Senhor. O Senhor ainda é com você, e o Senhor está te chamando de volta, para você renovar sua mente. Arrependimento é mudança de rota, mudança de mente, voltar-se para o Senhor, e sair dessa noite com um grande aprendizado, que eu não preciso mais entrar nesse tipo de situação. Mas a maior parte das noites escuras da nossa vida são ações de batalha espiritual, Satanás tentando nos atingir. Nós estamos no meio de uma batalha mortal, e a forma do diabo atingir a Deus é atingindo a nós, os filhos de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre com as armaduras de Deus. Efésios 6, versos 10 em diante, ele diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes e possam resistir no dia mau. O Senhor providenciou para nós todas essas armaduras. Ele providenciou para nós o escudo da fé, o capacete da salvação, a palavra do Espírito. Ele providenciou para nós cingir os nossos lombos com as vestimentas da justiça. Nós estamos vestidos, nossos pés no evangelho da paz.
nós estamos cheios de armas, as armas de proteção, as armas de ataque, nós estamos protegidos do Senhor. Por isso que quando nós vamos passar pela noite escura, o Senhor está conosco, o Senhor nos abençoa, mesmo nesse tempo. Não importa se é o diabo nos atacando, essa pandemia mesmo, nós temos uma clareza muito grande, que é uma grande obra do diabo, atacando o mundo inteiro, o Brasil e nossas vidas. Mas, mesmo que seja um ataque do diabo, o Senhor está nos ensinando e nos instruindo no meio dela. Homens de Deus, tão preciosos e dedicados como Daniel. Daniel era um homem que guardava a palavra. Daniel era um jovem dedicado, querido, amado por Deus. A palavra diz que ele tinha um compromisso de 3 vezes por dia estar diante do Senhor, fazendo sua devoção, buscando ao Senhor. Ele tinha um lugar separado para isso. É tão lindo isso, não é? Nós precisamos ter um tempo, um horário, e nós precisamos ter um lugar. E Daniel tinha isso, ele tinha os horários dele, e ele tinha um lugar. O lugar era um quarto de cima na sua casa. Um rapaz dedicado, um rapaz justo, verdadeiro, abençoado, com toda a sorte de bênçãos em Deus. Mas diz a palavra que mesmo Daniel, com toda essa bênção na vida dele, houve perseguição na sua vida. Houve uma noite escura. Essa noite na vida dele, não só escura, mas foi uma noite com leões. Daniel passou por uma noite muito complicada, deitado junto com leões. De maneira simbólica, todos nós já enfrentamos leões durante a noite, seja a noite de uma enfermidade, uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise espiritual. Já dormimos com leões de alguma forma. E você conhece bem a história de Daniel, que ele tinha grande favor de Deus e grande favor da parte do rei Dario. E ele se destacava entre todos os oficiais do rei, que pensava mesmo, até mesmo em estabelecê-lo como primeiro-ministro ou ministro-chefe de todo o império. E isso despertou o ciúme e a inveja dos outros oficiais, e eles passaram a tramar contra Daniel. E por mais que tentassem achar alguma falha no que diz respeito ao seu trabalho e aquilo que ele estava fazendo no reino de Dario, não conseguiu encontrar. Então eles perceberam que a única maneira de causar danos a Daniel era por meio da sua devoção a Deus. Então eles fazem uma proposta ao rei, para que o rei baixasse um decreto. E ele estava diante de uma situação que era o rei dos medos e dos persas, aonde tinha lá uma cultura. A cultura é que a palavra do rei, nós hoje conhecemos como exousia, né? É a palavra crítica, é a palavra que não pode voltar atrás. E aqueles oficiais pediram ao rei que durante um mês, qualquer homem que fizesse uma petição a qualquer deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel iria fazer isso. E o mais impressionante é que mesmo depois do decreto, que era chamado de interdito, Daniel continuou fiel ao Senhor. Olha aqui, meu amado, minha amada, Satanás tem tentado decretar a nossa morte, tem tentado decretar o fim da nossa alegria, dos nossos sonhos, o fim do nosso propósito, até mesmo tentando decretar o fim da igreja, o fim das nossas vidas com tantas mortes. Quero dizer para você que a nós cabe continuar crendo como Daniel creu, continuar nos ajoelhando diante do Senhor, quebrantando-nos diante de Deus e recebendo dele aquilo que ele tem para nós, pois quem nos governa não é o inimigo, não são as ciladas do diabo, quem nos governa é o Senhor, o nosso Deus. Por isso eu te chamo, por isso nesta noite nós estamos aqui para falar com você, que se você está passando por essa noite escura, ou se você está sendo ameaçado de injustiça, ameaçado por causa da sua fé, da sua retidão, porque você não aceita negócios ilícitos, porque você não aceita as propostas diabólicas, mentirosas desse mundo, você está sofrendo risco, você está para ser jogado fora, ou lançado
na cova dos leões, o Senhor é com você. Permaneça nele, fica firme nele, porque o Senhor, Ele está com você neste momento da noite escura. E ainda que Daniel, fosse essa pessoa extremamente favorecida por Deus, e favorecida pelo rei que o amava, o Senhor o prosperava em tudo que ele fazia, ele não foi livrado de entrar na cova dos leões. Muitas vezes nossa pergunta é errada, nós estamos perguntando assim: por que que o Senhor não me livrou dessa cova? Por que que o Senhor não me livrou dessa noite escura? Por que que o Senhor não me livrou dessa situação? Essa é a pergunta errada. Daniel não foi livrado de entrar na cova, mas foi completamente livrado dos leões da cova e dos inimigos leões de fora da cova, seus adversários. Saiba de uma coisa, meu amado, você pode até estar passando, e todos nós em algum momento vamos passar por noites escuras, mas a nossa pergunta não deve ser por quê, a nossa pergunta deve ser: Senhor, eu estou confiando em Ti, o Senhor está comigo, o Senhor me ama e está presente na minha vida? Se você fizer essa pergunta, o Senhor vai responder e vai dizer para você: eu te amo, eu estou com você, eu estou passando com isso com você, e nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar na sua tenda, Ele vai fechar a boca dos leões, Ele vai te proteger e te guardar no meio da noite escura, Ele está com você e estará com você em todas as noites, e você, aleluias, vai ter a vitória sobre os leões da noite, mas também a vitória sobre todos os seus inimigos. Aqueles inimigos de Daniel foram todos destruídos, foram todos mortos. Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Daniel foi exaltado, foi honrado, foi abençoado e foi muito mais favorecido depois de uma noite com leões. Quero dizer para você que o Senhor é com você. Daniel está no capítulo 6 de Daniel, você pode ler todo o capítulo, mas o verso 23 diz assim: então o rei, com muita alegria, porque soube que Daniel estava vivo, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova. Diga comigo: eu estou sendo tirado da cova. Pode repetir novamente: eu estou sendo tirado da cova. Aleluias, aleluias. E não se achou nele ferimento algum, e o Senhor está me guardando e me protegendo, e o Senhor me guardou e me protegeu, e o Senhor me guardou e me protegeu, porque havia Daniel confiado em seu Deus. Tão lindo essa palavra. Paulo, na palavra de ontem, ele falou exatamente isso. Ele falou: o meu Deus, em quem eu creio, o meu Deus apareceu para mim, o meu Deus veio comigo. E Daniel é a mesma coisa. Ele diz que ele foi liberto porque confiou em seu Deus. Há um Deus nos céus, manifesto na terra através de Jesus, e que age em nós através do Espírito Santo, que é o seu e o meu Deus. Nosso Deus não são os deuses desse mundo. Nosso Deus não é nenhuma das coisas que este mundo oferece. Nosso Deus é o Deus criador, sustentador da terra, do céu. Nosso Deus é o Deus dono do mundo, dono de todas as coisas. Nosso Deus está acima de todo poder, toda potestade. A Bíblia diz que Ele já colocou os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Todos os inimigos estão debaixo dos pés de Jesus. Então não se assuste, porque o seu Deus é com você. Confia nele, confia nele, confia nele, que a noite escura está passando, já passou e irá passar, porque você confia em Deus. Então, quando você estiver passando pela noite escura e não conseguir compreender o que está acontecendo, simplesmente creia. Não há nada a fazer a não ser crer e descansar no Senhor, porque o Senhor, Ele trabalha por nós enquanto a gente descansa. Olha que diz aqui o Salmo 127:
Interessante porque todos os salmos, a maioria deles foram escritos por Davi e outros, mas esse é um salmo que que Salomão, filho de Davi, escreveu. Será inútil levantar de madrugada, 127:2, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados. A quem, queridos? Aos seus amados. Diga mais uma vez: eu sou amado, eu sou amado, o Senhor me ama. Essa é a base fundamental da minha vida. Não receba isso só como uma palavra do intelecto, não só como um estudo bíblico, não receba isso só como uma palavra repetida, mas receba isso como revelação de Deus para a sua vida. Uma palavra de revelação, uma palavra que vai mais fundo, vai na sua alma agora e cura a sua alma, cura de todo medo e de toda insegurança. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme ou enquanto descansa nele. Em si mesmo, não há nada de errado em levantar de madrugada, dormir tarde ou comer o pão conseguido com tanto esforço. Não há nada de errado, mas se você está dormindo tarde e levantando de madrugada porque está ansioso, porque não consegue dormir, porque você está preocupado demais, então você come um pão de dores e um pão de angústia. Um pão ganho penosamente é um tipo de hebraísmo que significa algo cheio de ansiedade e preocupação. O Senhor tem para nós muitas coisas, e o Senhor quer nos abençoar, e o Senhor nos deixa leve para que nós conquistemos e avancemos, mas nós podemos estar sofrendo por não estarmos de maneira clara e de maneira confiante no Senhor. Mas hoje o Senhor preparou essa palavra para você, amém? Para você descansar, para você saber que você não precisa viver numa vida assim. Essa vida assim é inútil, né? É uma vida que Ele planejou para nós. Nós precisamos descansar a nossa alma e dormir o descanso do Senhor. E a promessa do Pai é que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Salomão, né, que é o autor desse salmo, também era chamado de Gedidias, que significa amado do Senhor. Seu pai Davi, cujo nome tem a mesma raiz no hebraico e significa amado. É interessante que Davi, ele venceu o gigante, ele venceu Golias e venceu muitos gigantes na sua vida, porque quem é amado vence gigantes. Diga comigo: eu sou amado, eu sou amada, eu sou amado e eu venço gigantes. Mas não só Davi era amado, mas Salomão também carregava no seu próprio nome a expressão amado do Senhor. E Salomão foi aquele que edificou a casa para Deus. Salomão foi aquele que edificou o templo, a morada de Deus, a habitação de Deus. Veja só, duas coisas poderosas aqui. A primeira é: quem é amado vence na noite escura, vence os gigantes, vence o ataque do inimigo, vence porque o Senhor é com ele. Os amados do Senhor são poderosos em Deus, porque tem uma identidade firmada em Cristo e em Deus. Mas não só vencem, não só avançam, mas também conseguem desenvolver sua casa espiritual e também uma obra poderosa de adoração a Deus. Vivem com propósito de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Quero enfatizar muito isso: conhecer a Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, não é? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paternidade de Deus. Conhecer a Deus, viver debaixo desse favor, viver debaixo dessa graça e ao mesmo tempo edificar casas para Deus, edificar tabernáculos para Deus, edificar vidas, edificar muitas e muitas vidas para o Senhor, para Deus. Aleluias! Aleluia! Rebababachere candalabachai. Você é amado, você no seu nome está inscrito amado do Senhor. Aleluias. Aos seus amados Ele dá enquanto você descansa, enquanto você está nele. Ou seja, o ponto central aqui é que você precisa ter este profundo sentimento que é amado, e enquanto você descansa, Ele lhe dá provisão.
Mas o Senhor, Ele não só vem na noite escura, mas Ele também vem na hora em que a noite se torna mais escura ainda. Oh Deus, todos nós já passamos por isso, né? Passamos por noites escuras e por horas, momentos da noite que se tornam mais escuras. Noites são coisas difíceis. Nas noites, normalmente, um machucado dói mais, uma febre aumenta, uma dor de dente amplifica. Nas noites, normalmente, um problema que durante o dia que você se ocupou e tal, não pareceu grande, à noite ele toma dimensões enormes. À noite são desafiadoras, e há horas da noite que são muito mais desafiadoras ainda. Nessas noites escuras, você precisa saber que o Senhor vem, e Ele vem na hora mais escura. O texto tão conhecido nós de Mateus 14, 22 a 27, não é? O Senhor esteve com Daniel, que foi visitado pela graça, mas o Senhor também esteve com os seus discípulos, que foram visitados pela graça. Diz a palavra que logo a seguir, Jesus impeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só orando. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios, né? A muitas centenas de metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo, o vento era contrário. Lembra da palavra de ontem? Os ventos eram contrários. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Quarta vigília aqui é a hora mais escura, a madrugada das 3 às 6 da manhã, não é? Nós tínhamos 4 vigílias, das 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, das 3 às 6. Aquele momento da maior escuridão, da maior nuvem negra, né? Onde tudo para, aquele momento mais difícil. Foi Jesus ter com eles. Diga comigo, Jesus está vindo. Jesus está vindo, Jesus está chegando, Jesus está comigo, Jesus está presente no momento da noite mais escura. E Ele não vem de qualquer jeito, Ele vem andando sobre o mar revolto, né? Ele vem pisando sobre as águas, Ele vem, né? Ele já vem com todo o seu poder, com toda a sua glória. É essa hora, irmãos, que o poder de Deus aparece, é essa hora que a graça de Deus aparece. E sabe que eu já vivi esses momentos, né? Eu tive vários momentos de noites escuras e algumas agravadas, né? Seja pela saúde, seja por sequelas, seja por ataques externos, seja por ataques físicos, seja por ataques na mente, seja por ataques, né, de pessoas. Mas em todos esses momentos o Senhor veio, o Senhor apareceu, o Senhor chegou para mim, e o Senhor continua chegando para nós, como Ele chegou agora através desse jejum, através dessas palavras. O Senhor veio ao nosso encontro para nos curar, para nos salvar, para nos restaurar, para trazer esperança, para trazer alegria de volta, para trazer a fé que estava morta, para que a fé se levantasse. O Senhor é conosco, o Senhor deseja, aleluia, nos alimentar, nos abençoar. O Senhor vem andando sobre as águas para estar conosco no meio da noite escura. E às vezes a gente fica até aterrados, os discípulos ficaram aterrados, assustados, e achavam que eram um fantasma. Mas Jesus traz as palavras, aquelas mesmas palavras que Deus trouxe ontem para Paulo. Diz a palavra assim: e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Ter bom ânimo aqui é coragem. Sou eu, não temais, não tenha medo. Não é? Não tenha medo. Tenha coragem, não tenha medo, tenha coragem. É a palavra de Deus, não é? Aqui traduzida: não temais, tenham bom ânimo. Não temais, tenham bom ânimo. Aleluias, oh glória. É a palavra do Senhor chegando para nós, bem no meio da noite escura. E nós, quando vemos o Senhor chegando, nesse momento de noite escura, e Ele começa então a operar os seus milagres, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você, que você e eu sairemos, e estamos saindo, muito mais diferentes depois dessa pandemia, depois de qualquer doença e de qualquer enfermidade.
se você crê que o Senhor está com você, se você confia que Ele está passando com você nesses momentos, você já saiu e sairá muito melhor do que quando você foi colocado nessa noite escura. Eu experimento dessa graça o tempo todo, e eu sei que estou saindo e vou sair muito melhor. Quero dizer para você que Mira e eu, depois de muitos anos, resolvemos construir uma casa. E tem mais ou menos 6 meses que fizemos essa decisão, buscamos um terreno, adquirimos, fazendo o projeto. E sabe qual foi a notícia que eu tive na semana passada? Exatamente quando começou o primeiro buraco lá no terreno para a construção da casa. A notícia foi que os materiais de construção subiram 40% nos últimos 6 meses. E a mão de obra está acompanhando. Eu fiquei pensando, oh Deus, logo agora, Pai, eu posso ficar pensando assim, tá vendo, Marinho? Você realmente não tem favor de Deus. Ah, você é uma pessoa azarada. Olha só, vai construir a casa, aí quando você põe no coração construir a casa, fiz lá o orçamento, levantei os recursos, estava certo de chegar ao final da casa com os recursos, mas agora vou precisar de 20 a 30% a mais, só por causa dessas mudanças, e eu nem sei de onde vem esses recursos. E aí você pode falar assim, ah, esse aí é um azarado, esse aí não tem favor de Deus. Mas olha aqui para mim, meu amado, eu não posso ser impedido de passar por noites escuras. Eu posso não ser impedido de passar por essa situação agora, que na minha mente e nas minhas contas vão faltar recursos. Mas eu tenho plena confiança, está comigo? Eu tenho plena certeza, aleluias, que nesses 10 meses da construção, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer coisas tremendas, o Senhor vai agir de maneira sobrenatural, aleluias, não é? Eu tinha um custo, por exemplo, já dos muros, e eu já consegui falar com 2 vizinhos, são 3 vizinhos, 2 deles já resolveram que vamos dividir todo o custo do muro. Oh, glória a Deus. Então eu ia gastar 100% nesses muros, e agora vou gastar só 50%. Oh, coisas vão acontecer, eu sei que até o final, o Senhor vai prover, o Senhor vai agir, o Senhor vai aumentar a minha fé, o Senhor vai dizer, você que achou que tinha X para isso, mas eu estou com você, e eu vou te dar X mais 20%, e eu vou te dar X mais 30%, esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança, que quando nós vamos entrar em algo que nos dá um determinado temor, um determinado medo, é aí que o Senhor aparece para fechar a boca do leão, aparece para mandar embora o nosso medo, mandar embora a nossa insegurança, e dizer e continuar dizendo, eu estou com você, eu te favoreço quando a economia está boa, quando a economia está ruim, eu te favoreço independentemente da inflação ou de deflação, eu te favoreço independentemente das circunstâncias externas. Saiba disso, meu amado, que assim, quem fala aqui com você é alguém que experimenta hoje um momento que precisa confiar no Senhor. E assim como eu, você também precisa. Você que está doente, você que está enfermo, você que está na cama, confia no Senhor. Você que está porventura sem trabalho, busque ao Senhor. Fala com Ele, Senhor, me ajuda, me abençoa, esteja comigo, provê, Senhor, abre as portas, melhora meu coração, minha mente, me levanta, Senhor, aqui, me dê fé para ir de encontro à provisão e aonde o Senhor tem para me dar. E todas as noites escuras Ele estará com você, e você vai experimentar algo poderoso, algo milagroso, porque naquele dia os discípulos experimentaram, um deles, até Pedro, aleluia, experimentou andar sobre as águas. Que coisa incrível, aleluias, aleluias. Nós cantamos essa canção, né? Se o Senhor não abrir o mar, Ele nos faz andar sobre as águas. É hora da gente viver, né, essas palavras, essas declarações nas nossas vidas. E depois, naquele outro momento, o Senhor acalmou o vento, a tempestade.
tudo passou, e eles desfrutaram de grande bonança, e na sequência eles vão ter pesca maravilhosa, eles vão ter provisão, eles vão ter pão, eles vão ter alimento, eles vão ter o favor de Deus, porque é assim, quando o Senhor é conosco, essas ameaças, elas passam e não destroem as nossas vidas, pelo contrário, nos faz mais firme e nos faz mais fortes. Eu termino com você essa palavra, dizendo que Deus está conosco, e que Deus nos ama, e o seu amor é manifesto desde muito tempo. Seu amor é manifesto desde que Ele separou um povo para Ele. Lá no Velho Testamento, no Egito, quando o povo estava ali, Deus instituiu uma noite para ser lembrada, a noite da Páscoa. Ele instituiu o que, irmãos? Uma noite, porque foi numa noite que eles foram livrados do anjo da morte, eles foram livrados da morte, eles foram livrados de perder os seus primogênitos. Foi naquela noite quando o anjo passou pelas casas, e eles não só foram livrados, mas eles comeram o cordeiro dentro de casa, comeram o cordeiro, tiveram suprimento na noite escura, e não só o suprimento, mas o livramento, porque o sangue estava nos umbrais da porta, e o cordeiro estava sobre a mesa. No Novo Testamento, nós sabemos que o Senhor Jesus fala, 1 Coríntios 11, 23 a 25, o texto diz, na noite em que foi traído. Novamente o que, queridos? Na noite em que, a sua noite escura, a noite escura de Jesus, a noite da sua traição, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós estamos passando pela noite escura, o Senhor, Ele está trazendo pão para nós comermos, Ele está trazendo cura, porque o seu corpo foi entregue por nós, e através das suas feridas, as feridas do seu corpo, nós recebemos cura. Nós fomos curados, fomos sarados de toda doença, de toda enfermidade. E o seu sangue simboliza a justiça de Deus em Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou o seu sangue para que você e eu fôssemos remidos. E isso aconteceu numa noite escura. São nas noites escuras que você vai se sentir mais amado, mais cuidado, mais sustentado, mais abençoado pelo Senhor. Aleluias. É maravilhoso você experimentar, de grandes bênçãos, de momentos incríveis, de festa, de alegria, de celebração, e o Senhor é conosco nesse tempo, nos dando essa graça. Mas também é poderoso você e eu experimentarmos da presença, da glória, da provisão, do livramento, da salvação que foi gerada na noite da Páscoa, na noite em que Jesus tomou o pão, tomou o cálice e repartiu conosco. Que hoje você experimente desse favor, que você e eu experimentemos dessa graça e vivamos debaixo, da boa mão, da proteção, da guarda, do favor e da presença do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. E vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor algumas desses pedidos, possivelmente alguns desses pedidos nossos. Eu tenho alguns deles aqui, que são grandes noites escuras. Noites em que eu preciso desesperadamente do milagre. Eu preciso desesperadamente do Senhor. E Ele está me dizendo, eu estou com você, Marinho. Eu estou com cada um que crê em mim e que crê que eu os amo, que eu os escolhi, que eu os separei. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor, mesmo na noite escura, está conosco. Está agora com aquele que está chorando. Está agora com aquele que está
entrevado, aquele que está desesperado, desanimado. O Senhor está agora com aquele que não vê mais solução na sua casa, no seu casamento, não vê mais solução com seus filhos, aqueles que não vê solução financeira, aqueles que não vê solução espiritual, estão se condenando, se destruindo pelo peso da condenação, o peso do pecado, o peso da desgraça, aqueles que estão vivendo longe, aqueles que estão tão longe do Senhor, que as suas consciências já estão até mesmo cauterizadas. Senhor, nesta noite nós oramos, nesta noite nós suplicamos, nesta noite nós pedimos, em nome de Jesus, manifesta, Pai, o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta a tua intervenção. O Senhor está conosco, o Senhor agora está fechando a boca dos leões, o Senhor agora está destruindo todo o poder do inimigo, o Senhor agora está lançando por terra todo o vento contrário, o Senhor agora está trazendo a cura, o milagre, e nós estamos passando por isso, e saindo do outro lado, encorajados, firmados, sustentados, alicerçados. Nós estamos nas tuas mãos, as mãos de poder, a mão de glória, a mão de favor, a mão de unção está sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e sobre todos esses pedidos que nós temos orado em todos esses dias. Atende a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você desfrute do descanso do Senhor no meio de qualquer luta e de qualquer batalha, em nome de Jesus, amém. Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder, invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder, invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Aumenta a fome em nós, queremos mais de ti, esse é o nosso clamor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos,